Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano. No dia em que foram criados, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Amém? Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Bendito Deus, a tua palavra é a verdade, é pura, é eficaz, é viva, é mais penetrante do que espada de dois gumes. Está apta, ó Deus amado, para discernir todos os propósitos do nosso coração e necessidades. Então que a tua palavra produza o efeito poderoso e necessário para a vida, a comunhão e o alimento da tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Gente, que texto difícil, né? Tanta gente que gerou gente e depois morreu, que coisa estranha. Né? Que coisa, mas esse texto é profundamente importante para os dias atuais. E eu queria tratar essa questão do tema dado pelo pastor, né, viver o nosso milagre, de uma perspectiva de uma vida vivida totalmente. Talvez alguns pregadores aqui já falaram de milagres específicos que a gente está precisando em nossa vida, e a Bíblia está cheia dessas realidades que a gente tem que buscar o milagre, a gente tem que buscar as nossas necessidades diante de Deus e as coisas que a gente precisa que Deus intervenha mesmo. Isso é bíblico, é bom, é louvável, mas eu quero apresentar uma proposta de uma vida toda que anda diante de Deus e que, aprendendo a andar diante de Deus, ela começa a experimentar milagre após milagre, tempo após tempo, jornada após jornada, vivência após vivência, durante toda a sua vida. Amém? Eu acho que essa é a maior perspectiva de Deus, vontade de Deus, para que a gente viva a nossa vida de milagre. Porque se nós buscarmos um milagre pelo milagre, esse milagre depois ele vai... pode ser que aconteça de ter outra necessidade de milagres até maiores, mas de repente a nossa vida não está alinhada com os pensamentos e os propósitos de Deus, com a vontade bendita de Deus. Então veja, primeira coisa que eu quero falar para vocês pontualmente nessa noite, eu ia falar nessa manhã, porque eu preguei de manhã também, né? É nessa noite. É possível, meus irmãos, viver uma espiritualidade elevada diante de Deus. Amém? Amém.
É possível viver uma espiritualidade elevada diante de Deus. É isso que nós buscamos. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós somos a igreja do Senhor. É possível viver uma espiritualidade elevada diante de Deus. O texto aponta para isso. O texto é igual a mim, chato, xarope, entendeu? Eu pego no pé dos meus alunos até eles entenderem o que o texto está querendo falar para eles. O texto fala de um monte de gente que gerou gente, geração após geração, e às vezes a gente, se não tiver atenção, a gente fala isso aqui não dá para entender e joga fora. Mas o que Deus está querendo dizer para nós é que geração após geração foi sendo formada e esses homens não se interessaram em aprender a andar com Deus, em viver uma vida elevada, em viver uma vida que agradasse a Deus, em viver uma espiritualidade que pudesse honrar ao nome do Senhor e também receber testemunho de Deus e consequentemente vivenciar os grandes milagres de Deus em suas vidas. Geração após geração, o que é que aconteceu nessas gerações? Nascia, não é isso? Crescia, se reproduzia e depois, igual aquele humorista, né? Morreu. Morreu. E é impressionante. Trabalho, ganhar dinheiro, construir patrimônio, tudo isso está inserido aqui nessas vidas vividas. E veja que o texto fala uma coisa impressionante, que era o tempo que essas pessoas viviam, que era um tempo extraordinariamente maior do que o que nós vivemos hoje. 800 anos, 700 anos. O calendário não era igual ao nosso de hoje, mas se você for fazer um cálculo reduzindo, vai dar a diferença de poucos anos. Então eles viviam muitos anos mesmo. Deus vai mudar isso lá em Gênesis capítulo 6, por decorrência do dilúvio. O homem viverá 120 anos. O máximo que alguém consegue chegar. Mas antes disso, eles viviam. E veja que essa vivência toda, essa experiência toda, essa história toda, esse tempo todo diante do Senhor, mas eles só se concentravam nas coisas próprias deles, nos seus próprios delitos e pecados. E meus amados irmãos, isso é uma tendência nossa, é humana, odierna. Também não é uma tendência somente do Gênesis. O texto está lá para que a gente aprenda a não errar mais como eles erraram, e para que a gente entenda de uma vez por todas que em meio a qualquer geração, corrompida como for, terrível como for, profundamente acharfundada no pecado como for, se alguém atentar para os desígnios santos de Deus, Deus também atentará para essa pessoa e levantará o seu nome para que seja a marca do nome de Deus na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Enoque andou com Deus. Quando Deus olha para a vida que você tem vivido, o que é que Ele testemunha a respeito de você? Quando Deus olha para a história da sua vida, o que é que Deus pode testemunhar a respeito de você? O que é que a história das gerações de Deus e da humanidade, o ser humano criado de Deus, escrevendo a história do ser humano, como o pastor Magdiel falou aqui, lendo o Atos dos Apóstolos hoje de manhã, que nós continuamos a escrever a história como igreja. Irmãos, atente para isso, nós continuamos a escrever a história como igreja. Como você quer aparecer nessa história, meu irmão? Como alguém que nasceu, viveu, se reproduziu, teve filhos e filhas e morreu? Ou como alguém que recebeu o testemunho de andar com Deus e andando com Deus vivenciou os grandes milagres que Ele tem para derramar sobre a vida de todo aquele que serve a Ele? Primeiro ponto, é possível viver uma espiritualidade elevada. Amém? Enoque foi o primeiro escritor de livros da história. Enoque foi profeta. Enoque foi uma pessoa que viveu em verdade. Enoque criou filhos. Enoque viveu a vida natural que nós vivemos. Enoque, meus amados irmãos, foi arrolado em Hebreus capítulo 11, versículo 5, como sendo um dos grandes heróis da fé, porque ele atentou de viver uma vida que agradasse a Deus. E essa vida, mais uma vez, vivida desse ponto de vista e dessa resolução,
se torna uma vida impossível de não ser visitada pelos grandes milagres do Senhor, pelos grandes livramentos do Senhor e pelos grandes feitos do Senhor nosso Deus. É possível viver uma espiritualidade elevada. Amém? Amém? Deus deseja que você seja mais santo. Deus deseja que você e eu sejamos mais verdadeiros. Deus deseja que você e eu sejamos mais consagrados. Deus deseja que você e eu sejamos mais dedicados. Deus deseja que você e eu, sim, vivamos a vida comum, onde precisamos descansar, ter lazer e tudo mais, mas que queime em nosso coração o desejo de servir ao Senhor e de agradar a Ele nessa terra. Bendito seja o nome do Senhor. Eu já falei aqui alguma vez, não consigo lembrar quando, mas quando eu comecei a trabalhar na igreja, ainda jovem, o chamado de Deus queimou tanto no meu coração, que a minha oração era: Senhor, a primeira oportunidade que o Senhor me der de fazer a Tua obra, seja onde for, eu vou fazer, seja qual seja o desprendimento que eu precise ter, eu vou fazer, porque eu não quero simplesmente passar por essa geração. Eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu me converti aos 19 anos, e logo no começo da minha conversão, Deus já me deu esse entendimento. E eu lembro que essa oração foi ouvida por Deus, porque quando eu estava com 1 ano e meio no seminário, lá em João Pessoa, seminário da missão Juvep, eu recebi o chamado para pastorear. E na minha cabeça de jovem, que era líder de jovens de uma região muito grande no Nordeste, onde viajava ali fazendo eleição de jovens, eu pensava assim: nossa, tanta igreja aqui no Nordeste, né? Deus vai me dar uma igreja dessa aí para me cuidar, para me pastorear. Aí quando Deus me chamou para o Paraná. Eu fui até pensar: Paraná, eu já vi esse estado aí, eu já ouvi falar, mas não sei como é. Fui lá no Google pesquisar como era o Paraná. Ponta Grossa. Jesus, existe essa cidade? Aí fui lá, Ponta Grossa, no Paraná. Mas sabe o que foi que as pessoas falaram para mim? Crentes, pessoas que estavam dentro da igreja, falaram assim: você tem um emprego certo, rapaz? Você tem um filho recém-nascido, sua família está toda aqui, o que é que você vai fazer num lugar que você nunca foi, não sabe onde é, não sabe como é? E a minha resposta simplesmente era a seguinte: pode ser até que eu me frustre, pode ser que esse desejo ardente seja coisa somente do meu coração, mas eu não quero olhar para o passado e ver que Deus me deu oportunidades de marcar minha geração, servindo a Ele, me gastando nos propósitos dEle, fazendo algo relevante para a igreja dEle, escrevendo essa história de Deus que está sendo escrita por todos aqueles que amam a Deus no mundo. Quero fazer um pouquinho parte dessa história também. Eu não quero olhar para trás e ver que eu tive essa oportunidade e joguei ela pela janela. Eu prefiro me frustrar do que simplesmente não fazer e simplesmente ir vivendo. Agora, você já imaginou o que Deus tem para fazer através da sua vida? O tempo que você tem ainda para honrar a Deus, para servir a Deus, para glorificar a Deus, para viver uma vida elevada diante do Senhor, para viver uma vida de amor ao próximo, para viver uma vida de amor a Deus, para viver uma vida de obediência ao Senhor. Você já parou para pensar um pouco sobre isso? E a palavra do Espírito ao nosso coração nessa noite é possível vivermos uma vida elevada diante do Senhor, nosso Deus. Ele não quer que a gente passe somente por essa terra. Ele quer que a gente marque essa geração como sendo homens e mulheres que andamos com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Maravilha. Agora, é interessante o texto, muita coisa que tem no texto, que vai ensinando a gente como é que é esse processo. Eu chamo a atenção de vocês ao versículo 21, que vai falando de todos os nomes, né, que viveram e morreram, mas quando chega em Enoque, como é a nossa base da mensagem, versículo 21 fala uma coisa interessante, que Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. E é um ponto, né? Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Ponto. O que é que o texto está querendo dizer para nós? Porque até aqui, nos primeiros 65 anos de sua vida,
ele não fez nada para Deus também. Você entendeu? Talvez ele tentou, talvez ele teve até oportunidades, mas não aconteceu, não rolou. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Foi a grande coisa que ele fez até os 65 anos de vida, gerar o seu primeiro filho. Ponto. E aqui eu aprendo com a palavra de Deus que escrever uma história com Deus leva tempo, meus irmãos. Escrever uma história com Deus leva tempo. Ter uma vida com Deus, receber testemunho de estar andando com Deus, é algo que nós aprendemos a fazer com o tempo, leva uma vida, leva uma vivência, mas nós precisamos começar, bendito seja o nome do Senhor, amém? Você precisa começar, meu querido irmão. Às vezes você pensa, já passou tanto tempo, não consigo fazer mais nada. Você precisa começar, porque quando nós começamos, Deus vai nos dando graça e a gente vai progredindo, e essa história começa a ser escrita para a glória do Senhor nosso Deus. Ele é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos, meus irmãos. Com 65 anos talvez ele pudesse dizer assim: Enoque, eu não vou fazer mais nada porque eu já tenho 65 anos. Mas a partir dali a história muda, e a partir dali você vê que o texto bíblico afirma: Enoque andou com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Leva tempo construir espiritualidade sadia, leva tempo marcar nossas vidas com os princípios de Deus, leva tempo aprender a fazer isso acontecer em nossas vidas, e também a nossa vida sempre vai ter oportunidades em que a gente vai tropeçar, em que a gente pode acontecer de quedas acontecer, em que a gente pode acontecer de nossa comunhão com Deus ser afetada em algum momento. Então Deus, considerando tudo isso, Ele sabe que leva tempo a gente construir uma espiritualidade sadia para andar com Ele. Mas é justamente nesse tempo que Deus vai fazendo com que as experiências deste andar com Ele sejam eivadas de visitações de milagre, para que a gente possa conhecer o caráter santo de Deus, o seu cuidado e o seu amor para conosco, e a gente possa receber graça e poder de Deus em nossa vida, para continuar querendo andar com Ele e querendo honrar o nome dEle, e assim essa história seja escrita na minha e na sua vida, em nome do Senhor, meus irmãos. Eu dou o exemplo de Pedro, que depois de tanta coisa interessante no começo da evangelização junto com Jesus, ele nega Jesus. O pecado de Pedro talvez foi maior do que o pecado de Judas, em seu início. Porque Judas vendeu ali por uma vaidade, por uma ganância. Entendeu? Pedro negou 3 vezes, meus irmãos. Agora, qual foi a diferença de Pedro para Judas? Pedro se arrependeu. Caiu, vacilou feio, negou o grande Salvador diante das pessoas, mas se arrependeu. Judas simplesmente sentiu remorso. E pela decisão dele, não porque Deus decretou, pela decisão dele, ele se tornou o filho da desobediência, apontado como sendo aquele que ia trair Jesus, e o resultado final dele foi ele mesmo atentar contra a sua própria vida. Deus não queria isso, nem Deus determinou isso, mas foi ele. E quando você erra, quando você cai, quando você peca, quando você comete algum tipo de erro ou de alguma coisa que esfria a sua caminhada, você não pode se desesperar. Porque Deus não é criança, não é menino para não saber que existem essas possibilidades. Deus nos ensina a lutar contra elas. Deus nos mostra o caminho para não cair nelas. Mas esse mesmo Deus é aquele que diz: o justo cairá 7 vezes, mas de todas elas eu o levantarei. Bendito seja o nome do Senhor. O que interessa é se nós somos justos ou não, se existe caráter santo de Deus em nós ou não.
E qual a diferença nisso, pastor Fábio? Eu vou dar outro exemplo. Se você não entendeu de Judas e Pedro, eu vou dar outro exemplo. O exemplo de Davi. Davi não somente adulterou com Batseba, ele planejou, ele arquitetou o assassinato do marido de Batseba. Você entendeu? E a cegueira do pecado de Davi foi tão gigante, lá em 2 Samuel, se não me falha a memória, foi tão gigante, que quando o profeta vai confrontar ele fala assim, o profeta diz assim, o que é que você acha de um grande homem, um grande possuidor de bens e de fazendas e de posses, que vai lá no vizinho e rouba a única ovelhinha que o vizinho tem, o que é que você acha que um homem desse merece? Ele fala assim, o quê? Me mostra quem é esse homem aí, porque eu quero matar ele agora. Esse aí merece morrer. Como é que ele faz uma coisa dessa? Ele tinha muita coisa, ele tinha muita ovelha, ele tinha muito bens, e ele vai lá e toma do que tinha uma só. E o profeta Natan olha na cara dele e fala assim, você é este homem. Mas sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? O coração quebrantado de Davi. O coração arrependido de Davi. E o caráter de Davi, de querer andar com Deus e agradar a Deus. Então ele se arrepende, ele veste pano de saco, ele joga cinza sobre a cabeça, ele clama e jejuma pela vida da criança, enquanto a criança estava viva. Ele faz tudo o que ele poderia fazer, meus amados irmãos, para demonstrar arrependimento e para viver esse arrependimento, e Deus levanta ele novamente para a glória do Senhor, bendito seja o seu santo nome. Então essa é uma pessoa que anda com Deus, não é uma pessoa que está imune a qualquer tipo de erro, mas é uma pessoa que quando erra, ela encontra o caminho de se acertar com Deus, ela encontra o caminho da verdade de Deus, ela assume as consequências do seu erro e não põe os seus erros em Deus e diz assim, eu vou continuar construindo a história de andar com Deus nessa vida, porque eu sei que esse é o projeto de Deus para a minha história. Bendito seja o nome do Senhor, e Deus a ajuda, e Deus a fortalece, e Deus a levanta, e nós encontramos o caminho de continuar agradando a Deus. Louvado seja o seu nome. Essa é a minha concepção de um crente que anda com Deus e que tem caráter. Não é que ele é perfeito, é que ele se submete a tudo aquilo que Deus tem para a vida dele. Agora, quem não tem caráter, não anda com Deus. E aí esconde, mente a vida toda, trapaceia, tenta mostrar aquilo que não é. Só que o nome dessa pessoa nunca vai estar arrolado no nome dos heróis da fé, daqueles que andaram com Deus e receberam o testemunho do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Na próxima lista que Deus escrever na eternidade, seu nome vai estar lá? Meu nome vai estar lá? Nosso nome vai estar lá? O nome da ICPI Estiva Gerbe estará lá, meus irmãos, arrolado nos céus, como sendo o nome daquelas igrejas na terra que continuaram a história do Senhor e receberam o testemunho de andar com Deus. Bendito seja o Senhor Deus de nossa vida e de nossa salvação. Então, meu irmão, em nome de Jesus, coloque no seu coração o desejo de cada dia mais agradar o Senhor, de cada dia mais receber graça do Senhor, poder do Senhor, vida do Senhor, poder do Espírito Santo em sua vida, e você poder ser uma vida que vai marcar a história como sendo uma vida que andou com Deus e que recebeu o testemunho dele. Bendito seja o seu nome. E os milagres do Senhor assim façam parte da sua vida e da sua história. Então, com respeito aos milagres, eu posso dizer para você que vivemos num mundo onde está muito estranho essa busca por milagres e por benefícios de Deus, quando que a vida da pessoa não está disponível para viver essa história de andar com Deus. Então, infelizmente, temos igrejas e igrejas que oferecem isso. Temos um modelo de igreja hoje no Brasil, que são as igrejas neopentecostais,
que nem membresia tem. Isso é um agravante seríssimo, seríssimo, porque se a igreja não tem membresia, quer dizer que não existe relacionamento nem compromisso entre aqueles irmãos. O que é que existe? Existe um objetivo de ir ali na igreja atrás de alguma coisa. Eu posso dizer que os irmãos não são sinceros, que não estão querendo Deus? Eu não posso dizer isso. Mas eu posso dizer que quem oferece isso para eles está oferecendo de maneira errada. Porque não é esse o objetivo da Bíblia, que você vai buscar Deus somente pelo milagre. E aí, como eu falei de manhã, eu explico agora à noite. O milagre nunca é pelo milagre. Nenhum texto da Bíblia que você vai enxergar Deus fazendo milagre, Jesus fazendo milagre, é simplesmente pelo milagre. Sempre existe o lado B do milagre. O lado A do milagre é o milagre, é o poder, é a glória, é a cura, é a renovação, é aquela coisa cataclísmica que o homem não pode fazer e a gente vê acontecendo debaixo dos nossos olhos. Mas o lado B do milagre que Jesus sempre vai deixar claro é: o que é que você vai fazer com isso agora? O lado B do milagre é: vá e não peque mais. O lado B do milagre é: vá lá na sua cidade e pregue para os seus. O lado B do milagre é: agora viva uma vida digna diante de Deus. O lado B do milagre é: você foi visitado por Deus por conta da misericórdia do Senhor, agora honre a Deus e aprenda a andar com Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ao passo de que aqueles que buscam milagre, às vezes até podem receber algum tipo de milagre, ou até experimentar algum tipo de coisa espiritual nesse sentido, mas eles não têm a consciência de que são obrigados a andar com Deus e a viver essa vida de inteireza diante do Senhor e se esforçar para isso. Esses não são dignos do milagre. Agora eu poderia entrar por um caminho aqui, que eu não vou entrar porque senão eu vou me estender e não vai dar tempo de explicar tudo. Mas é uma veia que até o diabo usa hoje para enganar as igrejas. Que existe um milagre que vem de Deus, existe um milagre que é produzido pela artimanha dos homens, que é mentira, existe um milagre que é produzido pelo diabo, que é muito parecido com o que Deus faz, porque o diabo é tão terrível que ele é especialista em imitar as coisas que Deus faz. Então, o milagre é muito bom. O milagre é muito necessário. O milagre é muito glorioso. Mas andar com Deus é melhor. Ser amigo de Deus é melhor. Ser íntimo de Deus é melhor, meus amados irmãos. Receber testemunho de que andamos com Deus é muito melhor. Bendito seja o nome do Senhor. Onde você chega, as pessoas dizem o que de você? Fulano é homem de Deus, é mulher de Deus, é um jovem de Deus. Ou o que é que eles estão falando de você? Peça a Deus força para você receber esses testemunhos, que são marcas de que a gente anda com Deus, de que Ele é poderoso em nossa vida, bendito seja o seu nome. Amém? Amém. Mas eu não quero tirar de maneira nenhuma a importância da experiência do milagre, porque é impossível que a gente viva diante do Senhor nessa perspectiva de andar com Deus e a gente não seja agraciado pelos milagres do Senhor. Eu dei o testemunho de manhã que o milagre mais poderoso é aquele que a gente não busca muitas vezes, que ele vem como sendo um socorro de Deus para nós, que Deus sabe que a gente está precisando naquela hora. Ou aquele que a gente está buscando porque a gente sabe que tem que buscar, mas a gente busca sem força nenhuma, sem condição nenhuma, sem certeza nenhuma de que aquilo vai acontecer, mas a gente sabe que tem que buscar e a gente faz a nossa parte. Então eu testemunhei do período que minha esposa foi acometida de uma embolia, na época da pandemia. E foi uma das épocas mais terríveis da minha vida, porque a pandemia estava em alta, um monte de gente morrendo em todos os lugares. E eu fiquei isolado dentro de casa com as duas crianças. Ninguém conseguia ir lá em casa visitar a gente, porque o medo era muito grande. E eu não queria isso também. Mas nós não tínhamos nenhum sinal de Covid. E a minha esposa internada na UTI. E os médicos dizendo, é Covid. Aí fazem exame atrás de exame, exame atrás de exame, e
e não acusava Covid. Depois de 2 semanas, eles começaram a suspeitar de embolia pulmonar, no que depois se confirmou. Mas a embolia pulmonar, do jeito que ela teve, 1/3 das vezes mata em 1 hora. Se em 1 hora você não socorrer a pessoa rapidamente para o hospital, ela morre. E ela passou 2 semanas sofrendo com essa embolia, até que os médicos pudessem descobrir. Uma época de trevas, uma época de dor. Eu lembro quando eu cheguei na garagem de casa com o carro e o Joaquim olhou pela janela que não viu a mãe dele do lado do carro. Primeira coisa que ele perguntou: cadê minha mãe? Eu falei: ficou no hospital. Aí ele baixou a cabeça e se escondeu debaixo do sofá. E deu trabalho para tirar ele debaixo do sofá. Passou 2, 3 dias em casa sem falar nada. Deitava no colchãozinho dele. Acordava, dormia, triste. E sobreveio sobre nós um sentimento terrível, tremendo, de perca, de luto. O sentimento que eu tinha não era: Deus vai fazer um milagre, Deus vai nos livrar disso. Mas o sentimento que eu tinha era: eu vou perder a minha esposa. Eu não tinha muito o que fazer. Durante o dia eu não podia demonstrar fraqueza por conta das crianças, mas à noite a única coisa que eu podia fazer era clamar a Deus e orar. Eu lembro que eu pegava as almofadas do sofá, e eu falei de manhã aqui, né? Nordestino assim que fica meio que querendo ser forte, né? Que não chora, essas coisas todas, mas também quando chora é um desespero, né? Aí eu colocava as almofadas por cima da cabeça para as crianças não acordar, e ali eu clamava a Deus, e eu dizia assim: eu já ouvi tanto testemunho, Senhor, de homens que disseram assim diante do Senhor, quando seus filhos, quando suas esposas estavam no leito da morte, dizendo assim: Senhor, eles são teus, se o Senhor quiser, leve, porque foi o Senhor que deu, o Senhor pode tirar. Eu não tenho coragem de falar isso. Eu sei que seria o certo, eu sei que seria mais espiritual, eu sei que seria uma coisa que de repente mostraria a minha fé, mas eu não consigo falar isso. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia dos meus filhos. Tenha misericórdia da minha esposa. Então não tinha nada em mim que pudesse produzir aquele milagre. Eu estava debilitado, fraco. Teve um dia desses na madrugada lá, Magdiel, que o hospital ligou, que ela tinha que fazer um exame em Mojimirim, de 5 horas da manhã, rapaz. Eu digo: pronto, a mulher morreu. Eu me levantei todo me tremendo. Como é que eles ligam de 5 horas da manhã, meu? Quer matar a gente? Ele já está debilitado. E aqui, irmão, pense no sofrimento. E aí, o que é que eu quero que vocês entendam com esse testemunho? O que é que eu quero que vocês entendam? Que esses milagres de Deus, eles não vão nos alcançar por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Mas se a gente anda com Deus, a gente vai experimentar eles em fases da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Fábio, mas você está falando aí que Deus livrou a sua mulher no leito de morte, mas nós temos testemunho de irmãos aqui que perderam seus cônjuges. E aí, você vai entender também, olhando a vida santa desses irmãos, que Deus também visitou eles com milagres. Mas não o milagre de ver o seu cônjuge sair daquele leito mais uma vez, mas agora o milagre de fazer com que esses irmãos continuem caminhando na presença do Senhor e vivenciando essa vida de milagre, de aprender agora a viver longe daquela pessoa que ele aprendeu a amar e viver a sua vida toda. Isso também é visitação de milagre de Deus. Isso também é glória de Deus. Porque se fosse por nossas forças, nós não ficaríamos de pé diante de Deus em nenhuma dessas situações.
Se fosse por nossas forças ou por nossa simples humanidade, nós diríamos: esse Deus é indigno de nós servirmos a Ele. Ele deixou com que meu filho partisse, Ele deixou com que meu cônjuge partisse, Ele deixou com que eu perdesse a minha empresa. Eu não quero mais servir esse Deus. Mas não, meus amados irmãos, nós continuamos lutando, nós continuamos crendo, nós continuamos andando, e Deus continua fazendo milagre em nossa vida, e nós recebemos testemunho de estar andando com Deus. Aconteça o que acontecer em nossa história, bendito seja o nome do Senhor. Aconteça o que acontecer em nossa história. Porque se Deus livrar, Ele é Deus. Se Deus não livrar, Ele continua sendo Deus. E a gente precisa saber interpretar os milagres de Deus em nossa vida. Porque estar na presença dEle é um milagre contínuo. Quem era eu e quem era você, meu irmão? Quem era eu e quem era você? Eu tinha ódio de crente. Crente para mim era gente insignificante, gente orgulhosa, passava na rua e não falava com a gente, sentado na beira da calçada com 1 litro de cachaça, um monte de adolescente lá nos bairros da Paraíba. E eu olhava e dizia: mas não entendo esse povo. Xingava os crentes. Mas Jesus olhou para mim e falou assim: eu vou te ensinar o quanto que é importante sofrer por conta da cruz, por conta dos agrilhões. Eu vou te ensinar, meu jovem. Assim como Ele fez com cada um de você. E você está caminhando, e você está de pé, e você está vivo, e você está na presença de Deus. E você é alguém que está construindo uma história de quem está andando com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Continue construindo essa história diante de Deus. Vou encerrar. Por último, uma coisa importantíssima no texto que eu não queria deixar passar. Importantíssima. Vale todo o esforço, meu irmão e minha irmã. Todo o esforço que nós fazemos para ser crentes fiéis vale a pena. Por quê? Porque a gente não somente vai influenciar a nossa geração, a gente vai tocar fogo em outras gerações que vão vir. A gente vai influenciar novas gerações que vão vir. Isso está presente no texto, um pouquinho depois de onde eu li. Os próximos versículos você vai ver que as gerações posteriores, a terceira geração posterior, a geração de Enoque, que vai estar no versículo 28, foi a geração de Noé. Então Enoque foi bisavô de Noé, tá? Enoque foi bisavô de Noé. E antes de Enoque, ninguém tinha recebido testemunho de ter agradado a Deus, andado com Deus. Agora, depois de Enoque, o que é que aconteceu? Noé foi tido como um homem justo e íntegro diante de Deus. Com quem Noé aprendeu a ser justo e íntegro diante de Deus? Com as histórias e os testemunhos daquele que tinha sido o primeiro na história a receber o testemunho de ter andado com Deus, o seu bisavô Enoque. Agora pense comigo. Se você continuar andando com Deus, se você continuar agradando a Deus, se você continuar fazendo a sua parte no que diz respeito a engrandecer o nome do Senhor nessa terra, é impossível que as suas gerações não sejam atingidas por isso. Os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. É impossível que o favor e o milagre de Deus ele não venha somente sobre a sua vida, mas também sobre a vida das suas gerações, meus amados irmãos. Então vale a pena andar com Deus. Vale a pena se dedicar a Deus. Vale a pena se consagrar a Deus. Vale a pena fazer com que nossa vida seja totalmente colocada diante de Deus, do seu altar e da sua glória. Eu esqueci de um ponto e também vou citar ele agora para finalizar mesmo. O texto diz claramente algo que é profético sobre todas as nossas vidas e é o ponto principal dessa vida de milagre. É o maior dos milagres. É o maior dos milagres do fim da vida do cristão.
O maior dos milagres do começo da vida do cristão é a salvação, é a cruz. Mas o maior milagre do fim da vida do cristão é o arrebatamento. Amém? Amém? Quem crê no arrebatamento aí diz amém. Amém? Amém? Jesus virá para buscar a sua igreja. E Enoque é um modelo do arrebatamento. Porque o texto bíblico diz, meus amados irmãos, que Enoque andou com Deus, versículo 24. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Enoque é um modelo, é uma metáfora da igreja também. É uma metáfora da vida da igreja. Porque a igreja é chamada para viver nessa terra de tal maneira que em algum momento ela não exista mais aqui, ela seja levada para junto de Deus. E particularmente a minha vida e a tua vida também, seja uma vida que esteja preparada para ser essa vida que não anda mais aqui, mas foi levada para junto de Deus, para a presença de Deus, foi arrebatada por Deus, sofreu e vivenciou, experimentou esse milagre da grande promessa de Deus para a sua vida. Como é que está, meus amados irmãos, a sua vida nesse sentido? Você tem se preocupado mais com as coisas daqui? Ou você tem pensado nessa perspectiva de que a nossa verdadeira história, ela somente começa aqui, mas ela está sendo preparada para o porvir? E se você despreza essa verdade, eu falo isso sem medo de errar, qualquer um de nós que desprezemos essa verdade, nós não iremos conseguir andar com Deus. Porque tudo que vai dominar o nosso coração vai estar aqui, nessa terra terrível e perecível. Mas quando a gente olha para o porvir, quando a gente foca no céu, quando a gente sabe que o amanhã está logo ali. A morada celestial está logo ali. A nossa história com Deus, ela está para começar ainda de uma maneira plena. O já ainda não de Deus está para começar de uma maneira plena em nossa vida. Nós encontramos forças para escrever essa história, para continuar vivenciando os milagres de Deus e dizendo: Senhor, faz com que a nossa vida seja uma vida que seja marcada pelo Senhor e receba o testemunho de ter andado com o Senhor aqui no nome de Jesus. Amém? Seja assim sobre a minha vida, que seja assim sobre a sua vida, no nome do Senhor. Curve sua cabeça, nós vamos orar, o grupo de louvor vai vir para engrandecer o nome do Senhor. Ore comigo no nome de Jesus. Pai bendito, a Tua palavra, ela é a verdade, ela foi pregada. A Tua palavra, Deus amado, ó Deus bendito, é aquela que sonda as nossas vidas e corações. E nós pedimos mais uma vez, ó Pai, que aquilo que eu não pude falar, que aquilo que eu não pude transmitir, que o Teu Espírito Santo profundamente transmita, fala e ministre no coração dos meus irmãos. E que o Senhor me ensine, acima de tudo, ó Deus amado, a andar contigo, assim como todos os meus irmãos aqui, Pai. Nós queremos fazer parte dessa história, daqueles que marcaram a história com o testemunho de ter andado na presença do Senhor. Pai amado, faz isso em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe meus irmãos.